te abençoe, te use e comece com uma oração, por favor. Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu convido as irmãs a abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Eu já abri aqui a palavra do Senhor, e quando nós abrimos a palavra, nós devemos orar, né? Então, vamos dobrar os joelhos, aquelas que puderem reverenciar o nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. E dobramos o nosso joelho, tendo a soberania do nosso Deus. Reconhecendo, Pai, que as nossas palavras é como poeiras jogadas ao vento. Mas a Tua palavra, ela não volta vazia. Quando o Teu Santo Espírito fala aos nossos corações, ele transforma. A Tua palavra, Senhor, não volta vazia. Nós suplicamos que o mesmo Espírito que falou aos profetas ao escreverem, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, fale aos nossos corações, transformando a nossa vida, Senhor, nos dando entendimento, sabedoria e poder para obedecer. Que neste momento, Senhor, eu me esvazio de mim mesma, calo o homem, eu me calo diante de Ti, Pai, para que o Senhor fale através de mim. Ó Pai querido, o Senhor, pelo Teu poder, o Senhor usou até mesmo uma jumenta, Pai querido. Por isso eu te peço que tenha misericórdia de mim, que perdoe os meus pecados, que perdoe os nossos pecados, perdoe os pecados do Teu povo, e pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, usa-nos, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos pegar um pedacinho do capítulo 1 de João e entrar no capítulo 2. Vamos iniciar no versículo 8, que diz assim, essa é uma passagem muito conhecida nossa. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Bem, ora, sabemos se o temos conhecido, por isto, se guardamos os teus mandamentos. Vamos refletir sobre esta mensagem. O Senhor faz um primeiro convite a nós. E alguém está com tem alguém com o microfone aí aberto? O primeiro convite que o Senhor faz a mim e a você é para que a maior obra que pode ser feita neste mundo. Qual é a maior obra que pode ser feita neste mundo?
é glorificar a Deus. Esta é a maior obra. Como é que eu e você podemos glorificar o nosso Deus? A mensagem de ontem ainda está no meu coração, vivendo o caráter do nosso Deus. Ontem nós falamos sobre isso. João 15, versículo 16, responde a nossa pergunta. Né? Porque João 15 diz, olha, Deus diz assim, olha, não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Para quê? O Senhor diz, vos designei para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. 1 Pedro 2,9 fala, o Senhor fala, nós comentamos ontem também, raça eleita, sacerdócio real. Então, nós fomos escolhidos para quê? Para ser raça eleita, sacerdócio real, para glorificar a Deus. Foi para isso que o Senhor nos escolheu. O Senhor Jesus está, neste momento, lá no céu, intercedendo por mim, por você, representando a mim e você. E eu e você estamos escolhidos para representar a Cristo aqui na Terra. Nós fomos escolhidos para isso, para revelar Então, é uma grande missão. É uma missão grandiosa quando a gente para refletir o que Deus, para que Deus me convidou, o convite de Deus para mim, para você, nos últimos momentos. A gente leu também que essa multidão, esse grupo que foi escolhido, é um grupo poderoso, o qual nunca houve nesta terra. Então, está aqui, o Senhor coloca diante de nós o convite que Ele fez, o desejo de Deus para mim e para você, grandioso, glorioso e poderoso. Agora, como é que nós podemos viver isto? Como é que a gente pode viver algo tão grandioso, algo tão, aos nossos olhos, impossível, né? Quando o Senhor diz assim, nós vamos ver agora o passo a passo. Quando o Senhor diz assim, olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, nós estamos estudando sobre o santuário. E nós vamos ver o passo a passo, porque este é o desejo de muitas de nós. Nós estamos aqui porque estamos desejosos de representar o caráter do nosso Deus. Vamos ver o passo a passo. No nosso livro, O Maior Discurso de Cristo, no capítulo 5, na página 104, o Senhor diz que o primeiro passo, diz assim, o primeiro passo mesmo ao aproximar de Deus é conhecer e crer no amor que Ele nos tem. Conhecer e crer o amor que Ele nos tem. 1 João 4,16. Então, Ele vai dando para nós os passos para nós conhecermos e crer neste amor. No versículo 8, nós temos um convite aqui. Confessar os nossos pecados. Quando nós chegamos aos pés, quando nós chegamos no santuário, quando nós chegamos nos pés da cruz, quando nós paramos para meditar, que a Ellen White fala que nós precisamos fazer isso, meditar no amor de Cristo, então nós refletimos, nós vamos refletir sobre este amor, e aí nós fazemos como um ladrão na cruz. O ladrão olhou, ele viu o amor de Cristo e ele disse para o amigo, olha, ele é inocente. Nós estamos aqui porque merecemos. Quando nós refletimos no amor de Cristo, nós paramos, olha, Jesus sofreu pelo meu pecado. Ele não mereceu sofrer. Eu estou aqui porque mereço sofrer.
Então, aqui tem duas coisas, reconhecemos, por isso que ele diz, olha, se nós confessarmos os nossos pecados, nós reconhecemos que somos pecadores. Então, o que aconteceu na queda? O que acontece na queda, lá no início, na queda do homem, no pecado, Adão e Eva, quando eles pecaram? Ali mostra a queda do homem. Adão diz, quando o Senhor pergunta para ele por que ele está escondido, né? Você comeu da árvore? Adão diz assim, ó, a mulher que tu me deste. Adão não confessa na hora, a mulher que tu me deste. Aí quando o Senhor vai conversar com Eva, Eva diz assim, ó, a serpente me enganou. Então, cada um ali não é o momento em que abrem o coração. Nós não, isso aí é a queda. Quantas vezes nós falamos assim, não, eu perdi a boa com meu marido, mas por que ele fez isso? Eu não gosto de fulano, porque fulano fez isso? Eu estou assim, por quê? Então, essa é a queda ali, eu não estou confessando, eu estou justificando o meu pecado. Quando nós vamos para quando nós vamos para a parábola do filho pródigo, a gente encontra uma situação diferente. O filho pródigo, ele diz assim, ali é a volta, ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando ele chega, ele diz, pai, pequei contra ti. Então, aí não tem, confessar o pecado, não tem desculpa para o pecado. Ele chega, ele não diz assim, porque meus amigos me convidaram por isso, porque alguém, né? Ele diz, pequei contra ti. Esta é a volta. E o Senhor faz esse convite para nós. Quando nós chegamos, quando nós chegamos no santuário, quando nós chegamos quando o povo levava o animalzinho, era necessário, né, esquartejar. Ali é momento de nós pararmos e analisar, confessar o nosso pecado, porque não tem justificativa para o pecado. A justificativa é para nós, o pecador. Mas o pecado ele tem que ser confessado, porque Jesus pagou. E se nós tivermos desculpa, então nós não estamos confessando o nosso pecado. Nós estamos com desculpas, nós não estamos abrindo o coração. Né? É preciso confessar aonde eu pequei, é preciso reconhecer o meu pecado. Mas no momento em que eu chego, que eu reconheço que eu sou pecador, ontem eu gostei muito que a Ponira falou das duas coisas que precisa acontecer, né? De esvaziar, confessar, aceitar a Jesus. Então ele diz assim, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. No momento em que nós chegamos, no momento em que nós confessamos o nosso pecado, no momento em que nós aceitamos morrer para que Cristo habite em nós, aí o Senhor, olha, a partir de hoje eu aceito, Senhor, morrer para que o Senhor habite em mim. Aí, naquele momento, é o momento que o Senhor eu me reconheço como pecador, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, o Senhor me coloca para dentro do santuário. E aí, quando nós entramos no lugar, quando o Senhor nos coloca para dentro, quando nós não vamos falar muito, que quem está estudando aqui, eu estou começando agora, os nossos queridos que vão falar mais sobre o santuário. Nós queremos nos deter aqui com a ajuda do Espírito Santo, no momento em que nós chegamos, o Senhor diz assim, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Quando nós chegamos adiante na Arca da Aliança, nós temos o propiciatório. Por cima da arca está ali a misericórdia de Deus. E então, quando nós chegamos diante da lei, o Senhor mostra para nós, olha, aqui está a lei. Quando nós chegamos diante da lei de Deus que representa o caráter de Cristo, por cima está a misericórdia de Deus. E ele agora vai ser uma nova caminhada. É quando o Senhor diz assim, olha, eu escrevi para que você não peque, mas o amor e a misericórdia de Deus é muito grande. Se acontecer, o nosso foco agora é não pecar mais, nós morremos para que Cristo habite em nós. O nosso propósito agora é viver com Cristo. Mas se algo acontecer, se em algum momento, filho, você cair, eu estou aqui. É o amor de Cristo. Ele está escrito aí no versículo 1,
Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aí nós temos agora a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Ele é a propiciação para aqueles que o aceitou. É uma caminhada, agora é uma caminhada diferente. É uma caminhada agora junto com Cristo. É uma caminhada agora onde nós sabemos em quem temos crido. É uma caminhada de amor, né? É uma caminhada de amor com Cristo, é o grande amor. Eu quero agora, eu clamo a Deus que me ajude com a misericórdia dele. Normalmente as minhas palavras, elas são palavras muito duras. E eu clamei nessa manhã que o Senhor adoçasse as minhas palavras para que nós pudéssemos compreender essa nova caminhada, que é uma caminhada de amor. É como Pedro, ali nós vemos como Pedro traiu Jesus, que nós enxergássemos o amor de Cristo, que foi o que Pedro enxergou na hora que ele traiu. Ele traiu a Jesus, mas ele enxergou, ele olhou para Jesus, ele olhou para o amor, ele compreendeu que maior do que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que nós estamos vivendo uma nova caminhada, nós estamos aqui clamando a Deus, nós estamos buscando a Deus toda madrugada. E quando nós pecamos, quando nós erramos, o nosso coração dói tanto. Mas eu peço a Deus que nós meditemos em 1 João 4,16, para a gente compreender que o primeiro passo que o Senhor diz para nós é conhecer e crer no amor que ele tem por nós. Quando Jesus estava orando, os discípulos viram as palavras de poder de Jesus. E aí eles viram que Jesus falava como quem realmente estava diante de Deus. E ele estava. Ele vivia diante de Deus, diante do Pai. Ele era obediente ao Pai. E nós sabemos do grande amor que Deus tem por Jesus. O amor que Deus tem por Jesus é grandioso. Quando nós paramos para meditar como era a comunhão de Jesus, do Filho com o Pai. Que comunhão linda, que comunhão maravilhosa. Maria chega e fala para ele que acabou o vinho. Ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Ele aguardava, ele vivia na agenda do Pai, ele ficava aguardando. Ele sabia que ele ia fazer o milagre, mas ele não dava um passo sem o consentimento do Pai. Ele vivia no amor do Pai. E nós paramos e nos deliciamos ao ver essa intimidade, ao ver como Jesus tinha o amor do Pai com o Filho, o amor do Filho com o Pai. Mas eu quero, com a ajuda do Senhor Jesus, que nós meditemos que o Senhor diz para nós, ele diz o seguinte, que Jesus, ele nos ama, que o Pai, ele nos ama da mesma maneira que ele ama Jesus. Que conforto é para o nosso coração. Que conforto é saber que o Pai, ele tem por nós o mesmo amor que Jesus. Então, nós também podemos, pela misericórdia de Deus, porque nós somos chamados, ele nos chamou para uma grande missão. Olha o que diz aqui na página 105. Diz assim, como filhos de Deus, mantereis como objeto do vosso mais elevado interesse. Vamos lá. O que deve ser o nosso mais elevado interesse? A sua honra, o seu caráter, a sua família e a sua obra. Eu e você fomos escolhidos, sacerdócio real. E o nosso mais elevado interesse precisa ser na honra de Cristo, no caráter dele, na família dele e na obra de Cristo. Para nós tirarmos os nossos olhos
daquilo dos nossos próprios interesses. Jesus também nos ensinou isso, quando Maria vai buscar, ele diz, importa cuidar dos negócios do Pai. Eu e você, nós somos escolhidos para cuidar dos negócios do Pai. O nosso objetivo maior precisa ser a honra de Deus, o caráter de Deus, mas ele nos dá o passo a passo. Ele mostra aqui para nós em João como nós devemos fazer. Ele mostra para nós, porque no momento em que nós confessamos os nossos pecados, que nós aceitamos morrer, então mas precisa ser a gente. Eu preciso querer. A decisão precisa ser minha, eu preciso querer. Eu preciso querer ser transformada. Por isso eu preciso confessar. Se eu não confesso, então eu não estou sentindo essa necessidade. E aí, então, ele modifica o nosso caráter. Ele restaura a imagem de Deus na nossa alma. Ele habilita-nos a compreender a voz de Deus. Ele nos habilita a compreender. Ele renova o nosso entendimento. Outro ponto que eu gostaria muito de meditar com os irmãos neste momento é que quando nós chegamos diante da cruz, quando nós chegamos diante do nosso Senhor, ele mostra para nós quem ele é, como ele fez com Moisés. Em Êxodo 34, do 5 a 7, diz quem é o nosso Deus. O nome do Senhor é misericordioso, piedoso, tardio em ira e grande em beneficência e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Este é quem? Este é o nome do nosso Deus. Bem, Jeremias diz o seguinte para nós: o Senhor é a nossa justiça. Queridos irmãos, o livro que nós estamos lendo, O Maior Discurso de Cristo, no capítulo 106, diz para nós: da Igreja de Cristo acha-se escrito: este é o nome que lhe chamarão. O Senhor é a nossa justiça. Este nome é aposto a todo seguidor de Cristo. Este nome, misericordioso, piedoso, tardio em ira, grande em beneficência e verdade, é o meu nome e o seu nome. Este é o nome para aqueles que são chamados para ser raça eleita, que são chamados para ter essa caminhada com Cristo. Olha o que diz aqui, na página 107. É a herança do Filho de Deus. A família recebe o nome do Pai. O profeta Jeremias, num tempo de cruciante tristeza e tribulação para Israel, orou: somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Jeremias 14, versículo 9. É muito comum nós meditarmos. A gente sempre medita sobre quando Moisés pediu para ver, né, para ver a Deus. É muito comum nós meditarmos que este é o nome de Deus. Nós já fizemos essa meditação lá em Salmos, nós temos novamente que o Deus é misericordioso, que ele é piedoso, que ele é tardio em ira, grande em beneficência e verdade. Como nós meditamos, e é gostoso quando nós paramos para pensar. É gostoso porque a gente pensa assim: nossa, que maravilha! Senhor, ele é misericordioso conosco, ele é bondoso, ele grande em beneficência. Mas há algo mais profundo. O Senhor, ele nos designou e nós somos, assim como Deus ama Jesus, ele ama você e ele ama a mim. E ele nos designou para também sermos o que Jesus é. A família recebe o nome do Pai.
Jeremias 14, 9. Somos chamados pelo teu nome. Não nos desampare. Então, às vezes nós queremos desfrutar deste nome, que lindo, que bom que Deus tem esse nome de misericordioso, de piedoso, tardio em misericórdia. Mas não paramos para pensar que nós temos este nome também, nós somos chamados. Este é o aposto a todo seguidor de Cristo. Aposto eu estou tão emocionada agora quando nós falamos. Eu vou dar um exemplo aqui, quando eu falo assim, a SESI, vou dar o exemplo da SESI. Cesiane é uma mulher de Cristo, então eu estou dando, é mais uma característica no nome dela. Eu disse Cesiane, vírgula, uma missionária. Quando eu digo assim, Graça, uma mulher bondosa, Graça, vírgula, bondosa, é mais uma característica dela que eu estou colocando, é o aposto. E aqui está dizendo que este nome é misericordiosa, piedosa, tardia em ira, grande em beneficência e verdade, é de todo seguidor de Cristo. Página 107 do livro que nós estamos lendo aqui. Então, quando cada uma de nós precisa ter o nosso nome, quando tiver o nome da Renata, da Cesiane, da Graça, da Célia, da Liliane, da Irani, o nosso nome precisa estar assim, Irani ou Graça, vírgula, misericordiosa, piedosa, vírgula, tardia em ira, vírgula, grande em beneficência e verdade. Porque é herança, o nome é a herança do Filho de Deus. A família recebe o nome do Pai. Nós recebemos o nome de Cristo. Por isso nós precisamos, por isso o Senhor nos convida. Precisamos parar, precisamos confessar, morrer, aceitar Jesus, reconhecer que Deus é santo e que nós somos pecadores. Todos nós, todo mundo sabe que é pecador. Sabe que ele é pecador. Todos nós sabemos que nós somos pecadores, mas isso não salva. Não basta reconhecer. Satanás sabe que ele pecou. Tanto, e leva outros a pecarem. Não basta reconhecer. É preciso reconhecer, negar-se a si mesmo e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Satanás, ele sabe que pecou, porém, ele justificou o pecado dele. Ele acusou a Deus da lei de Deus ser injusta. Ele disse que não é possível guardar a lei. Então, ele justificou. Nós não podemos justificar o pecado. Não tem justificação para o pecado. Nós cremos que Jesus venceu por nós e que Jesus tem o poder de vencer em nós. Então, nós confessamos o pecado, cremos, aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida. Eu aceito mudar, por isso o arrependimento é mudança de vida. Eu aceito Jesus na minha vida e aceito que o Senhor tem poder de transformar o meu coração. E então, a partir de então, eu recebo a herança do Filho de Deus. Eu recebo o nome, e aí nós somos chamados pelo nome do Senhor. Então, este nome, o nome de Jesus, misericordioso, piedoso, tardio em ira, nós também somos chamados. Nós somos a raça eleita, nação santa, este povo que nunca houve sobre a terra. Então, nosso papel, agora, o desejo é nosso, o desejo precisa ser meu e seu. Nós precisamos querer, eu chegar diante do Pai, Senhor, eu quero.
Eu quero ser transformada pelo teu poder. Esse precisa ser o Senhor, ele coloca em nós o querer e o efetuar. Mas o livre-arbítrio, o Senhor nos dá. No momento em que eu quero, que eu decido, então, ele modifica o meu caráter. Ele restaura a imagem de Deus na minha vida. Ele me habilita a compreender a voz de Deus. Ele renova o nosso entendimento. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a confessar os nossos pecados, a não justificar. Nós é que somos justificados. No momento em que nós confessamos, Senhor, eu pequei, então ele me justifica diante do Pai, né? Ele me representa, e eu e você, que nós tenhamos essa compreensão, que estamos aqui para representar o caráter do nosso Senhor Jesus. Importa cuidar dos negócios do Pai, importa que ele cresça e que eu diminua. Que o Senhor nos abençoe. Amém, amém, glória a Deus. Que mensagem maravilhosa, como Deus fala ao nosso coração, como Deus é amoroso, como Deus cuida de nós. Que lindo, que lindo, que linda mensagem. Irani, Deus te usou muito essa manhã para falar do seu amor por nós, porque o amor de Deus é grandioso, né? E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E que bom que esse Deus amoroso, ele cuida de nós, ele se preocupa conosco. Isso é emocionante demais, porque quando a gente medita, como você fala, né? Quando a gente medita no amor de Deus, quando a gente separa tempo para meditar sobre isso, a nossa alma fica cheia, nosso coração transborda, porque esse amor foi doado para nós, foi dedicado, nós fomos alvo desse amor tão grande assim, né? O todo soberano, Rei, Supremo e Absoluto do universo, né, nos ama a tal ponto de nos justificar, de nos dar essa oportunidade, né? E louvado seja o nome do Senhor por isso. É muito lindo quando a gente fala do amor de Deus, quando a gente para meditar sobre o amor de Deus. Então, nesse momento, vamos adorar o Senhor em oração, vamos louvar o seu santo nome, vamos agradecê-lo por tão grande amor. E eu quero convidar as voluntárias para fazermos esse momento de oração. 3 pessoas, 3 meninas, né? E não esquecendo também dos cavalheiros que estão na sala, que se manifestem para fazer esse momento de oração, de gratidão ao Senhor. Cida, Zoraide, mais alguém? Eu faço. Iraniana, a Carla levantou a mão aqui, eu acho que ela então quer fazer. Pronto, então pode deixar, eu só... Aí você faz a oração final, então, né? Ana Carla, você levantou a mão, querida? Baixou de novo? Você quer orar conosco? Isso. Então, está bem. Então, vamos começar com a Cida, com as orais, em seguida as orais de Faz, e depois a Ana Carla.
A Cida disse que foi um engano, né, Cida? Levantou a mão por engano. Então, fica a Irani. Então, você fecha, então, tá, Irani? Então, quem vai orar? Então, a Zoraide vai orar, a Ana Carla vai orar e você ora também, tá bom? Tudo bem, tá ok. E lembrando só, meninas, que hoje nós estamos, nesse momento, nós estaremos fechando aqui a nossa vigília, né, em favor de Zoraide, da sua família, intercedendo por essa amada do Senhor, e lembrando de colocá-las em nossas orações nesse momento, tá bom? Podemos orar. Quem começa, Diana? E se você quiser, você pode começar, querida. E em seguida, a Ana Carla continua e a Irani termina. Então, oremos. Querido Deus, nós podemos te chamar de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. E a cada manhã, Senhor, nós estamos aqui reunidos, para ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela inspiração, pela iluminação que o Senhor deu à tua filha, Irani, para que compartilhasse conosco uma mensagem tão linda, tão esclarecedora, tão confortadora, Senhor, trazendo para nós a realidade, o chamamento de que nós somos pertencentes à sua família. E muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos tão distantes, tão perdidas, tão soltos nesse mundo, Senhor. O fardo do pecado, as tribulações do dia a dia, Senhor, nos distanciam. Vem como nuvem aos nossos olhos e nós perdemos esse vislumbre de que nós pertencemos à sua família, Senhor. Que privilégio é esse, meu Deus? Que amor o Senhor tem por cada um de nós. E quando nós contemplamos a Ti, contemplamos esse amor que o Senhor teve por nós, o amor que o Senhor tem por Jesus, o Senhor tem por cada um de nós. Como não amar o nosso próximo? Como olhar para os defeitos dos outros, sabendo que nós temos muito mais e somos amadas por Ti como se fôssemos únicas aqui neste mundo. Senhor, muito obrigada mesmo. Essa mensagem, Senhor, veio falar profundamente ao meu coração. E eu peço a Ti, ó Pai, que perdoe os nossos pecados, que nós possamos tirar os olhos aqui da terra e contemplarmos os céus. Contemplarmos, Senhor, a Ti e sabermos que o Senhor está conosco todos os dias. Às vezes nós só falamos, Senhor, nós já temos os clichês. Mas a realidade, Senhor, é tão linda. É tão confortante, Senhor, saber que nós temos a Ti como Pai, que nós pertencemos à Sua família. Que bênção, que maravilha, Senhor. Derrama o Espírito Santo sobre nós, Senhor. Nós necessitamos do Espírito Santo. E nesse momento, Senhor, entrego nas Tuas mãos cada um participante, Senhor, dessa sala. Juntamente com a sua família, com as suas lutas, suas dificuldades. O Senhor conhece a cada um individualmente.
na certeza de que estamos sendo ouvidas por Ti. Estamos em audiência com o Rei do Universo. Que privilégio, que amor é esse, Senhor? Derrama, Senhor, sobre nós o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus, nós continuamos, Paizinho, na Tua santa presença. Nós nos apresentamos a Ti, Senhor, tal qual nós estamos. Por isso eu digo, Pai, tal qual estou, me achego a Ti. Aceita-nos, ó Deus, ó Salvador, porque confiante nós estamos em Teu amor, Pai. Tal qual nós estamos, nos achegamos a Ti, porque perdão o Senhor pode nos conceder. E as nossas faltas, Tu és o único Deus que pode esquecer. Por isso nós nos achegamos a Ti. Tal qual nós estamos, ó Deus, nós nos achegamos a Ti. E a nossa alma o Senhor pode limpar. E com Teu amor o Senhor pode nos envolver. E nos tornar coparticipantes da natureza de Cristo, Senhor. Ó Pai, nós louvamos o Teu santo e glorioso nome. Porque Tu és único e verdadeiro Deus. Tu és o Deus de amor, de misericórdia. Tu és um Deus longânimo. Tu és o Deus fiel que não muda, Senhor. Não muda mediante as nossas ações, mediante o nosso comportamento, nossas ações pecaminosas. E nós te louvamos, ó Pai. Muito obrigada por essa infinita graça. Muito obrigada por esse amor tão grandioso. E nesse momento, Senhor, nós queremos te suplicar que pelo Teu poder, pela ação poderosa do Espírito Santo em nós, o Senhor opere a transformação no nosso caráter dia a dia. Para que da mesma maneira que o Senhor nos ama, nós venhamos te amar. Nós possamos amar também o nosso próximo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, abre os olhos, abre os nossos olhos para reconhecermos a nossa condição. Livra-nos, ó Deus, de justificar os nossos pecados. Livra-nos, ó Deus, de tentarmos de alguma maneira responsabilizar o outro pelas nossas ações. Ajuda-nos a escolher diariamente nos submetermos a Ti, para que as nossas ações não sejam em função do comportamento do outro, mas que elas venham refletir, Senhor, o Teu caráter, porque como a Tua filha falou essa manhã, nós somos chamados a ter um novo nome, e esse nome é semelhante ao Teu, Senhor. Porque esse nome precisa refletir quem o Senhor é, para isso que nós somos chamados. O Senhor está preparando um povo para estar de pé diante de Ti, Senhor, para refletir a Tua glória, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua justiça nesse mundo que está em trevas. E nós estamos aqui porque desejamos fazer parte desse povo. Então, por favor, em nome de Jesus, nós suplicamos, coloque em nós o verdadeiro arrependimento. Não somos capazes, podemos reconhecer o nosso pecado, mas não somos capazes de nos arrepender, Senhor. Mas o arrependimento também é fruto que vem do Senhor. É dádiva, é graça que vem de Ti, Senhor. Coloque em nós esse verdadeiro arrependimento. Por favor, Paizinho querido,
Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Nos lava e nos purifica nessa manhã de todo o nosso mal, de todo o nosso pecado. Para que o Espírito Santo não somente nos use, mas para que ele habite em nós. Nós queremos ser vasos novos, nós queremos ser vasos de honra, Senhor, e não de desonra. Que todo o nosso corpo, Senhor, que a nossa mente, tudo seja consagrado a Ti. Que as nossas palavras, ó Deus, traduzam o Teu amor por cada um de nós. Que as nossas ações traduzam o Teu amor por cada um de nós. Que os nossos pensamentos estejam cheios de tudo aquilo que nós temos buscado através da oração, através da meditação da Tua Santa Palavra. Ó Deus querido, nós te agradecemos pelos momentos que temos aqui em comunhão contigo, pela maneira maravilhosa e poderosa que o Senhor tem falado a nós e que o Senhor também tem nos transformado. Muito obrigada, Paizinho querido. Obrigada por cada pessoa participante nessa sala de consagração. Obrigada por esse ministério, Senhor. Nós temos a certeza, eu tenho a certeza de que o Senhor me trouxe, que o Senhor nos trouxe para esse ministério para nos dar uma nova vida, para nos salvar de nós mesmos. Muitos de nós estávamos ali perdidos. E o Senhor veio nos resgatar. Muito obrigada por isso. Nós queremos colocar cada família em Tuas santas e poderosas mãos. De modo muito especial, nós entregamos a família da nossa irmã Zoraide, da Tua serva querida, Pai. Ó Senhor Deus, continua operando na vida dela. Continua transformando a sua mente, o seu coração. Continue fortalecendo a sua fé, Senhor. Firmando os passos da Tua filha nos Teus santos e poderosos caminhos. Por favor, atua na família dela. Atua em cada um dos seus familiares, que o Teu Santo Espírito venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Cada um daqueles que ainda não se converteram dos Teus maus caminhos, Senhor. E que a Tua filha seja uma luz, seja bênção aonde ela estiver. Por favor, que os Teus anjos se acampem ao redor do lar dela, protegendo, livrando de todo mal. Ó Paizinho, nós queremos consagrar as nossas casas, os nossos lares em Tuas mãos, Senhor. Queremos fazer isso, entregar cada cômodo da nossa casa em Tuas mãos, pedindo, ajuda-nos a lançar fora todo o ídolo, Senhor. Ajuda-nos a lançar fora tudo aquilo que desagrada a Ti, tudo aquilo que impede que o Espírito Santo, que os Teus anjos estejam no nosso lar. Mostra, Senhor, a cada um de nós aquilo que precisamos lançar fora e aquilo que precisamos consagrar a Ti, que ainda não foi consagrado. Ó Deus de amor, nós também queremos Te pedir, Senhor, continue operando de acordo com a Tua santa vontade na direção desse congresso. Tu és o dono do ouro, da prata. Muitos de nós estão sem recursos, muitos de nós não sabem como participar desse congresso. Por favor, lança luz sobre as nossas mentes, nos mostra, Senhor, os meios para que possamos ir. Naquilo que for possível a nós, aquilo que couber a nós, ajuda-nos a realizar, ajuda-nos a executar. E aquilo que não couber a nós, Senhor, por favor, haja com a Tua providência, porque Tu és o Deus do impossível. Opera, Senhor, segundo a Tua vontade, para a honra e glória do Teu santo nome. Que todos os participantes já estejam sendo dirigidos pelo Espírito Santo, Senhor. Que todos aqueles que estarão naquele local ministrando a palavra estejam cheios do Espírito Santo, estejam se consagrando, entregando a Ti, ó Pai, porque nós temos a certeza de que aquele momento será um momento grandioso.
Nós queremos estar reunidos, ó Deus, como os discípulos estavam no cenáculo te buscando em unidade. Então, por favor, opera, Senhor, para que estejamos lá, para que todos estejamos lá, honrando e glorificando o teu santo nome, recebendo porção dobrada do Espírito Santo. Ó Paizinho, nós queremos também te pedir, Senhor, seja com cada um dos participantes de todos os grupos que temos pastoreado, todos os grupos de vigília, das mães que oram, do amor escrito com sangue, do primeiro Deus. Ó Pai, quantas mensagens maravilhosas, edificantes, fortalecedoras, instrutoras o Senhor tem nos dado através desses grupos. Quantas bênçãos temos recebido através das vigílias, ó Pai. Que os corações se convertam verdadeiramente a Ti, Senhor. Abençoe cada família ali representada. Supra suas necessidades de acordo com a Tua santa vontade, Senhor. Ajude-os nas suas limitações, nas suas dificuldades. Por favor, toma cada um daqueles que estão enfermos fisicamente, enfermos emocionalmente e espiritualmente, ó Pai. São muitas pessoas por quem temos que interceder, às vezes nos esquecemos do nome de algumas, às vezes nos esquecemos dos motivos, mas o Senhor conhece o nome de cada uma delas, o Senhor sabe o motivo, a necessidade de cada uma delas, e nós colocamos tudo no teu altar, Senhor. Colocamos tudo no teu altar com a certeza de que tu és o Deus onipotente, onisciente, onipresente, que faz aquilo que é melhor para cada um de nós. Ó Senhor, por favor, nos purifica do nosso mal, limpa-nos de toda a nossa iniquidade. Tenha misericórdia de nós, Senhor, como o Senhor tem tido até agora. Continua-nos fortalecendo, nos firmando nos teus santos caminhos, Pai. Desperta-nos a cada madrugada para estarmos em comunhão contigo. Ó Paizinho, muito obrigada por tudo. Obrigada pela tua serva Irani, Senhor, que trouxe a palavra essa manhã. Que o teu Espírito Santo também continue imbuindo a tua filha, dando a ela poder todo o tempo para testemunhar do teu amor. Dando a ela poder para continuar falando, levando a mensagem. E que isso seja uma realidade para cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Ajuda-nos, prepara-nos para dar a mensagem em alta voz. Prepara-nos para receber o teu selo, sela-nos, Senhor. Por favor, nós suplicamos essas bênçãos. Não porque haja algum merecimento, algum mérito em nós, não há. Mas nós fazemos isso, nos achegamos ao teu trono de graça, confiados nos méritos de Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Querido Deus, ainda na tua presença, dando continuidade à oração das tuas servas. Pai querido, queremos te fazer um pedido todo especial. Nós queremos te pedir, Senhor, que, por favor, não permita, Senhor, que nenhuma de nós se perca, Senhor. Por favor, querido Deus, cada uma desde a SESI, a cada uma das mulheres que o Senhor levantou, que o Senhor trouxe, Pai, que o Senhor tem trazido, que tem se unido na obra, cada uma, Senhor, não tem nada para oferecer, nossas mãos estão vazias, nós não temos mérito algum, porque tudo é o Senhor. O que nós podemos fazer é pedir, nós sabemos que o Senhor é misericordioso, que o Senhor tem agido com grande misericórdia, mas, Senhor, continue, porque nós temos, é só a Ti mesmo. É a Tua misericórdia que nós contamos com ela, Senhor. Pai querido, não desista de nós, não. Por favor, cada uma, aquelas que estão aqui, aquelas que não puderem estar, alcance cada uma das Tuas ovelhas. E pela Tua misericórdia, não nos deixa fora, Senhor. Unja-nos, prepara-nos.
Senhor, nós estamos vendo aqui o teu nome grandioso, grande misericórdia. Senhor, nós também queremos este nome, Senhor. Porque aqui está dizendo que a herança, o teu nome é nossa herança, Senhor, nós também queremos. Estamos aqui. Tira, Senhor, nós aceitamos nos esvaziar para que o Senhor habite em nós. Coloque em nós esse novo coração, para que sejamos novas criaturas. E usa-nos como instrumento em tuas mãos, para levarmos outras pessoas aos pés de Jesus. Nós não queremos a salvação só para nós. Queremos ser instrumento em tuas mãos. Salva-nos para o teu reino e faça de nós instrumento em tuas mãos, para que levemos outras pessoas aos pés de Jesus. Pai querido, nessa manhã nós também queremos fazer outro pedido. Que o Senhor faça um reavivamento e uma reforma na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos familiares, em nós, aquelas que ainda não passam. Senhor, um reavivamento e a reforma que o Senhor sabe que é necessário na nossa vida. Nós queremos, Senhor, queremos ser transformadas pelo teu poder. Pai, aos teus pés depomos todos os nossos planos. Usa-nos hoje como instrumento em tuas mãos. Toma-nos para sermos inteiramente teus. Fica conosco. Nós oramos, não porque é em nós mérito algum, mas pela tua bondade. Em nome de Cristo Jesus, Ele emprestou o nome dele, Pai. E é por amor a Ele que nós suplicamos, tenha misericórdia de nós, fica conosco e salva-nos para o teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Excelso amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em gozo e glória eterna, para sempre ali desfrutaremos do grande amor divino. Sublime amor, amor de Deus, oh maravilha sem par, por esse amor eternamente, a Deus iremos louvar. Aleluia, glória a Deus. Meninas, maravilhoso é o Senhor conosco, tá bem? Então agora vamos falar o que de tudo que ficou cheio o nosso coração dessa manhã, através dessa mensagem tão linda que a nossa irmã querida nos trouxe, né? Usada pelo Espírito Santo. Então esse é o momento das nossas considerações, é o momento de falarmos e de compartilhar as impressões que o Senhor deixou em nossos corações através dessa mensagem de hoje, né? Então, nós temos até às 6h45 para falarmos, e é com vocês agora. Posso falar? Sim, Nájila, bom dia, querida. Bom dia a todas. Eu só tenho que agradecer pela Irani ter trazido essa mensagem maravilhosa que tocou muito no meu coração, que o amor de Deus invadiu meu coração e que eu possa estar aqui sempre para servir ao Senhor de coração aberto, que vocês orem por mim, que eu possa cada dia me santificar mais e esvaziar o meu eu e servir somente a Jesus. E que mensagem maravilhosa.
Eu só tenho que ser grata a Deus por isso tudo. Eu, eu hoje vou ter que sair da sala para estudar a minha lição, fazer o meu trabalho, e que os irmãos fiquem com Jesus. Fica aí, Senhor, e peço oração por mim, por toda a minha família, pelos meus filhos. Continuo pedindo, porque sou mãe, sou preocupada, e eu sei que todas são. Eu te agradeço, Irani, por tudo, Senhor, que você continue orando por mim. Te peço também, Dina, obrigado por tudo. É o meu pedido e meu agradecimento. Amém. Amém, Amo. amém. Obrigada, querida. Obrigada a você por estar sempre conosco, por seu carinho, por sua atenção. Que Deus te abençoe. Estaremos, sim, sempre orando por você e sua família. Obrigada. Obrigado. Ora também pelo congresso, Tá. que Deus possa estar com meu marido, que ele possa ser o motorista dele, porque ele tem uma enfermidade assim de coração, né? Ele usa marca-passo e tudo, mas que Deus vai estar na direção, nos conduzindo até lá, tá bom? Amém. Sim, certamente. Deus está no controle, sempre. Amém. Obrigada, querida. Amém. Eu gostaria também de dar consideração. Sim, Tamires. Bom dia, querida. Bom dia. Eu achei tão lindo, porque a mensagem veio diretamente ao meu encontro e eu poderia resumir em 2 palavras: conhecer a Jesus é tudo. Conhecer quem Ele é. Até as nossas orações mudam quando a gente conhece o Deus a quem nós servimos. Na lição de hoje, vai falar sobre Isaías 37, quando o rei Ezequias, né, ele fez uma oração a Deus e ele atribuiu a Deus quem ele é. O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o que está entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos. És o Criador, né? O que fizeste os céus e a terra. Ouve-nos, Senhor. Ouve-nos. Olha para nós, Senhor. Vê o que os inimigos estão fazendo. Então, quando a gente conhece o caráter de Deus, até as nossas orações mudam, a gente tem confiança de quem está à frente das nossas lutas, das nossas dificuldades. Nós não precisamos ter medo. E o Salmos 25, no qual foi lido antes, né, do sermão, também fala que Deus é bom e reto. E se Ele é isso, Ele vai conduzir aqueles que o temem num caminho que é bom e reto. É isso que o Senhor deseja para nós hoje, que nós tenhamos um dia bom e que os caminhos que nós vamos seguir é Ele que vai nos instruir, é Ele que vai escolher. Nós vamos estar ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo ao nosso ouvido: filho, esse é o caminho, andai por ele. E os atributos de Deus, lá em Êxodo 34 também, eu achei lindo, né? Como que Deus é compassivo, ele é tardio em se irar, é perdoador, ele é fiel. É isso que o Senhor está nos chamando a ser. Tudo o que Deus é, ele nos chama a ser. E concluindo a minha parte aqui, a palavra de Deus diz, né, que é pela contemplação que nós somos transformados. Deus está transformando o nosso caráter, porque nós estamos buscando a Ele, querendo conhecer a Ele. Ele é amor e Ele quer que nós sejamos tudo aquilo que Ele é.
Deus abençoe. Amém. Gina, posso falar? Sim, sim. O meu nome está aparecendo Kelvin aí, mas o meu nome é É, Josimere. Rosimeire, Então, bom dia, querida. bom dia. Primeiramente, louvo a Deus por estar aqui, nesta sala maravilhosa. Agradecer a Deus porque essa mensagem de hoje assim me falou muito ao coração, porque tenho enfrentado algumas lutas para testemunhar onde eu trabalho. E o inimigo tem se levantado de uma forma muito clara esses dias lá. Então eu tenho visto que é uma poder que o inimigo tem levantado, mas eu agradeço muito a Deus, eu quero louvar o Senhor, porque Ele tem feito maravilhas através dessa humilde serva e o inimigo, ele tem travado essa briga para que nós possamos nos enfraquecer. Então, eu tenho sentido que nós precisamos, cada dia mais, como a irmã Irane pregou, né? Nós somos, o nome de Deus, nós precisamos representar, nós somos chamadas pelo seu nome. E hoje, mais do que nunca, tenho certeza que eu peço que vocês orem por mim, para que eu possa testemunhar, mostrar, brilhar por Jesus no meu trabalho. Porque semana passada, nós temos uma pessoa que trabalha, que infelizmente ela mexe com alguma coisa do terreno do inimigo e estava publicamente blasfemando o nome de Deus. E eu não me contive, ela falando de algumas coisas que fala do terreiro, né, da Umbanda, essas coisas assim. Então, eu me fiquei inquieta e eu tive que falar, disse, olha, esses banhos que você fala, você vai, você se ajoelhando, falando com o nosso Criador, o Rei. Eu fiz questão de falar, porque o nosso Deus tem que ser exaltado. Eu disse, o nosso Criador, o Criador do Rei do Universo, o nosso Criador. Se você se ajoelhar, você vai ganhar muito mais com Ele. E aqueles momentos que o inimigo estava sendo exaltado, foi calado para a honra e glória de Deus. Então, eu quero testemunhar a vocês, porque o nome de Deus é santo e a gente precisa viver esse nome santo. Então, eu peço que vocês orem. Não é fácil, mas eu louvo a Deus, porque essa mensagem de hoje me trouxe a certeza que eu preciso estar firmada e é mais uma missão que eu tenho. E eu peço que vocês orem por mim, para que eu possa continuar falando de Cristo, essa pessoa que tem um coração muito duro para Deus. O nome de Deus, para ela, é só como se fosse a gíria que o mundano usa, uma gíria, queima e fala um dos nomes do Senhor. E ninguém que é filha de Deus gosta de ver o nome de seu pai sendo levado em vão, não é mesmo? Então eu peço que vocês orem por mim e peço que vocês orem. Eu não vou mencionar o nome da pessoa aqui, mas eu peço que eu me sinto mal em mencionar o nome da pessoa, é por isso, não pela confiança, porque eu tenho a plena confiança que eu estou entre as minhas irmãs, mas é que eu me sinto mal em falar o nome da pessoa. Então eu peço que vocês orem por mim, meu nome é Josimere, e pelo meu trabalho, pelo meu ambiente de trabalho, certo? Eu quero que o nome de Deus seja exaltado, e eu sei que isso o inimigo está lutando contra. Eu estava passando algumas coisas, eu não estava entendendo, mas da semana passada para cá estou entendendo. Por quê? Porque ali eu estou com o nome de Deus, sempre exaltando o nome de Deus. Então, eu peço que vocês orem. As minhas considerações são essas de louvar o nosso Senhor, o Deus Criador do céu e da terra, o nosso Pai, que nos dá o seu nome.
Eu louvo a Deus por isso, eu agradeço a Deus. Agradeço ao Ministério Pentecoste através de nós. Eu tenho uma lista de transmissão que eu sempre passo. Às vezes eu acho que as pessoas não estão vendo, mas ontem eu tenho uma vizinha aqui de frente de casa, ela é da Igreja da Assembleia, e ela, no sábado mesmo, ela testemunhou sobre o testemunho, ela falou, né, que ficou impressionada como Deus estava falando para ela, através do testemunho da irmã, que eu esqueci o nome agora, aquela irmã que precisou viajar de Boston para o Brasil e depois sua filha pediu para comprar a passagem e voltar também para o Brasil. Eu não lembro o nome dessa irmã. Então, aquela experiência, aquele testemunho, falou grandemente para o coração da irmã Maria. Então, louvo ao Senhor por isso. Que eu estou vendo que a minha lista de transmissão, né, que Deus colocou no meu coração, eu tenho passado o link da vigília, não está sendo em vão. Louvado ao Senhor, louvado seja o Senhor por isso. Então, são essas minhas palavras de louvor, agradecimento ao nosso grande Criador, nosso grande Pai. Obrigada. Amém, amém. Obrigada, Josimeire. Muito obrigada. Que o Senhor te abençoe e te use sempre. A Graça quer falar, né, Graça? Bom dia, Dina, bom dia a todas. Eu queria falar assim, eu queria fazer uma consideração em cima do que a Irani pregou. Eu fico maravilhada com o nosso Deus, né? Como a Irani falou, nós recebemos por herança o nome de Deus. Como filhos dele, nós recebemos por herança o seu nome. E como ela explicou, né? O nome de Deus, ele traz todos esses atributos de maravilhoso, Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus misericordioso, longânimo, tardio em irar-se, todos esses atributos, se a gente for analisar, representa o caráter de Cristo, né? Então, quando nós assumimos publicamente que nós somos cristãos, quando nós abraçamos essa causa, aceitando o Senhor Jesus, nós então carregamos o seu nome e analisando esses atributos, a gente vê que nós então precisamos, em nossas atitudes, no nosso viver diário, representar esse nome, sendo pessoas bondosas, misericordiosas, compassivas, longânimas, né? E essas palavras, elas são fortes demais. E se nós não nos atentarmos para o significado, e se nós não vigiarmos, nós perdemos a oportunidade de testemunhar e de representar a Cristo. Por exemplo, sobre a pessoa ser longânima, né? A pessoa de Cristo, para nós colocarmos isso na nossa vida, é ser paciente. Muitas vezes nós perdemos a paciência, né? Muitas vezes nós, infelizmente, no nosso convívio diário, às vezes a gente perde a paciência. E esse atributo de Deus, ele é maravilhoso, porque se Deus fosse perder a paciência conosco, nós estaríamos perdidos. Mas Deus é longânimo. E nós precisamos ser pacientes, porque quando a gente perde a paciência, a gente perde uma grande oportunidade de testemunhar e talvez até de salvar alguém, né? Então, eu achei muito maravilhosa essa reflexão, porque o que Deus chama-nos hoje é sermos semelhantes a Cristo, é representar a Cristo, porque essa vai ser a forma com que nós vamos resplandecer a glória do Senhor, sendo semelhante no caráter.
né? Demonstrando no nosso viver diário os seus atributos. Então, essa deve ser a nossa oração. Que o Senhor nos ajude a representar o nome que Ele nos deu por herança, através do nosso viver diário, nas nossas palavras, nas nossas ações, no jeito de lidar com as pessoas, no jeito de tratar com aqueles que estão em falhas, que nós possamos ser como Cristo, misericordioso, porque se nós formos olhar, esses atributos estão dentro das bem-aventuranças, né? Então, serão felizes aqueles que representarem o caráter de Deus, porque com certeza resplandecerão com a glória de Cristo, e Cristo vai vir aqui nesse mundo buscar aqueles que, como Ele, lutaram pela causa do Senhor, representando o caráter de Deus, vindicando aqui o caráter de Deus, né? Que Lúcifer tanto colocou em xeque, dizendo que ele era injusto, né? Que ele não tinha misericórdia. E o povo de Deus vai estar aqui nessa terra, representando o seu nome, usando de misericórdia, de bondade, de longanimidade. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça e o poder de viver esse grande nome em nosso viver diário. Bom dia a todos, essa é a minha consideração. Amém. Obrigada, Graça. Deus te abençoe. Milene, bom dia, querida. Bom dia, Dina. Bom dia, Irani. Graça a todas. Ana Carla, não vou ficar falando os nomes, que eu vou esquecer alguém aqui. César, todas. Que Deus abençoe o nosso dia. Queridas e queridos, né? A minha consideração é aquilo, nós já sabemos, tudo que a gente vem falando, a gente sabe, né? Mas saber não basta, né? Nós precisamos nos lembrar diariamente. Ellen White nos sugere para passarmos pelo menos 1 hora por dia em reflexão sobre a vida de Jesus, né? Desde a manjedoura até o Calvário. E a gente deve realmente imaginar passo a passo a vida de Jesus, principalmente o tempo final da vida dele, né? A crucificação. A gente deve se demorar em imaginar tudo isso, porque é assim a gente vê esse tamanho, o tamanho desse amor, da pureza desse amor. É um amor muito infinito. E quando a gente contempla, a gente vê os ensinos de Jesus. A gente contempla o sofrimento, a gente vê que o sacrifício foi infinito demais. E Ele fez por cada um de nós, né? Para a nossa redenção. E quando a gente faz isso de forma profunda, a gente é revigorado, a nossa fé é revigorada e o amor em nós é vivificado. Tudo que é nobre, Ellen White diz, né? Tudo que é nobre e generoso no homem despertará em correspondência à contemplação de Cristo crucificado. E saber de tudo isso não basta, né? A gente tem que viver isso tudo. Em 1 João 4, a partir do versículo 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, é o que a Graça acabou de falar, né? Essa paciência, essa longanimidade, os frutos do Espírito em nós, a gente está praticando isso no nosso dia a dia. A gente precisa analisar muito isso. Eu tenho já há algum tempo sido muito incomodada,
Porque, assim, a palavra diz que nós teremos no fim dos tempos poder vindo dos céus, poder do Espírito Santo em nós. E esse poder, nós estamos vendo esse poder em nossas vidas. A palavra diz que nós faríamos coisas ainda maiores do que Jesus fez. Gente, imagina isso. Eu não posso falar por vocês, mas eu falo por mim. Isso não está acontecendo na minha vida. Eu quero muito, mas isso não está acontecendo na minha vida. Eu tenho sido moldada, transformada, eu noto, eu sei disso, o amor de Deus eu vejo no dia a dia, o amor que eu sinto por cada uma de vocês que eu nem conheço. Mas esse poder para brilhar nesse mundo, nós precisamos colocar isso como prioridade nas nossas vidas. Essa busca incessante para que façamos isso que essa missão que Deus nos deu. É um risco muito grande a gente ter esse conhecimento, falarmos coisas lindas e são lindas e precisamos falar mesmo, mas nós precisamos viver profundamente isso no nosso dia a dia. Começando assim, como a irmã disse, com a longanimidade, a paciência, a tolerância com os nossos filhos, maridos, com os pais, com os irmãos, porque são os mais próximos, é aí que a gente demonstra o verdadeiro caráter. A gente precisa se demorar no caráter de Cristo, analisando, vendo a vida dele, a atenciosidade dele. Nós damos atenção suficiente às pessoas, né? Enxergamos a história, porque Jesus, quando ele via alguém, ele não via a pessoa ali, ele enxergava a história da pessoa, né? O histórico da pessoa que fez ela chegar até ali e agir daquela maneira. A gente dá esse tempo ou aquela emoção, quando alguém vem te falar alguma coisa, vem aquela emoção que dá aquele boom, e a gente já dá uma resposta grosseira às vezes. E é aí que a gente vê como é que nós estamos, né? E a gente precisa se demorar nisso. A gente precisa refletir. Porque nesses momentos que a gente vê que como a gente ainda precisa buscar. Jesus buscava quanto jejum Jesus fez, quanta oração Jesus. E Jesus, quanto mais nós, meus queridos, quanto mais nós precisamos buscar, jejuar, orar, fazer a reforma, clamar ao Senhor que coloque isso tudo dentro de nós, essa vontade, essa sede, porque nem isso vem de nós, né? Nós sabemos, mas precisamos analisar profundamente isso. Essa é a minha consideração. Eu desejo a todos um excelente dia na presença preciosa do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Milene. Eu posso falar? Sim, querida. Na página 105, a Milene falou agora, eu me lembrei a página 105 diz assim que é mediante a atração ao amor de Deus que nós somos induzidos a ir para Ele. Então, quando ela falou dessa passagem de Ellen White, né, que diz que nós devemos meditar sobre o amor de Deus. Quando nós temos essa meditação, então nós somos induzidos a ir para este amor de Deus. E a percepção do amor de Deus opera em nós a renúncia do egoísmo. Ao chegarmos, ao chamarmos Deus de nosso Pai, nós recebemos, reconhecemos, percebemos todos os seus filhos como irmãos. E aí ela estava falando assim, eu ainda não tenho, aquilo que nós não temos ainda, né? Porque, quando nós paramos para meditar de Pedro dizendo, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Gente, desejo nosso, né? Quando nós vamos orar e
e a igreja vai tremer? Quando é que nós vamos levar as mãos e curar as pessoas? Quando é que nós vamos pregar e as pessoas vão se converter? Então, nós estamos clamando por isto, pelo batismo do Espírito Santo. Mas, para isso, nós temos que demorar aos pés de Jesus, porque nós temos que demorar aos pés de Jesus, porque o desejo precisa ser nosso. Eu não quero mais pecar. Eu quero ter o amor de Cristo, eu quero ser o que Cristo sonhou para mim. Este livro fala muito sobre isso, sobre nós, o nosso querer, porque nós é que temos que tomar essa decisão, mas é impossível se não for demorando aos pés de Jesus. Jesus, ele se demorava em oração com o Pai, e depois de horas e horas, acordava de madrugada, e depois de horas e horas de oração com o Pai, então ele saía, né? E ele tinha autoridade em tudo que falava, e quando ele orava, a oração dele era diferente. Os discípulos viam ele orando, era diferente. Mas por quê? Porque ele demorava-se com o Pai. E é isso que nós precisamos, demorar com o Pai. Para que cada pessoa que nós tivermos contato durante o dia, nós realmente representemos a Cristo. Onde eu coloco gasolina, a padaria onde eu vou, meu filho, meu marido, meu vizinho, a menina que trabalha comigo, em tudo, né? Eles precisam ver e olhar para mim e ver em mim este nome de Jesus, né? Misericordiosa, bondosa, amor, né? Vem em nós. Irani, a gente age conforme, por exemplo, se a gente alimenta mais a carne, a gente age na carne. Se a gente alimenta mais o espírito, a gente age no espírito. Então a gente precisa muito, essa busca tem que ser incessante na nossa vida. Muito obrigada pela sua mensagem, querida. E mais uma vez você foi poderosamente usada pelo Espírito Santo de Deus. Um beijo no seu coração. Amém. Milena, você tocou num ponto muito interessante sobre alimentar, né? Quem a gente alimenta, né? E muito tempo nós ouvimos falar que se nós alimentamos mais a carne, né? Mais a carne, então a carne vai vencer. Se nós alimentamos mais o espírito, né? Então, para nós alimentarmos mais a nossa natureza espiritual do que a carnal. Foi muito bom você tocar neste assunto. Eu, uma vez, há alguns anos atrás, eu ouvi uma mensagem falando que nós não devemos alimentar mais a nossa natureza espiritual do que essa natureza carnal. Nós temos que alimentar só a nossa natureza espiritual. Chegou o tempo em que nós temos que ter uma decisão, né? O tempo é este, nós estamos nos últimos momentos. E como essa, nós somos chamados a uma nação santa, a uma nação... Quando Daniel foi chamado para... Quando aqueles jovens não... Daniel, para orar, ele não orou escondido, ele orou e todos tinham que ver, né? Todos viam, porque era para a honra e glória do Senhor. Nós somos chamados agora para uma grande missão. Então, agora, nós não podemos mais... o convite... Foi muito bom você tocar nesse assunto. O convite de Deus hoje para nós é uma nação santa, né? Sacerdócio real. Então, hoje nós não podemos mais... Olha, nós precisamos alimentar mais a nossa natureza espiritual. E a menos... Não, hoje nós somos convidados a alimentar somente a nossa natureza espiritual. A carnal, nada. O que nós temos que fazer com a carnal? Morrer. Né? Morrer. Nós precisamos morrer. E essa tem que ser uma decisão nossa. Nós nos esvaziarmos. Nós é que temos que tirar a sandália. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. A decisão é nossa, o livre-arbítrio é nosso, nós temos que esvaziar. E aí, então, Cristo vai habitar em nós, então Cristo ele vai fazer. Mas a decisão, nós temos que tirar a sandália, né? E a alimentação da carnal é zero, porque ninguém pode servir a dois senhores. Amém, amém. Louvado seja Deus. Consola a mãozinha ali. Consola levantou a mão. Depois em seguida você fala, Mariones. E depois da Mariones, a Ana Carla fala também.
Estou tentando ligar meu microfone. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Estou tentando ligar o microfone aqui. Sim, sim, tudo certo. Sim. Não, é só para... achei muito bacana o que a irmã acabou de falar, porque antigamente o pastor Bulhão pregava muito isso, né? Que a natureza que a gente mais alimentasse é a natureza que sobreviveria. Mas hoje é isso mesmo, nós estamos vivendo assim, né? Nós estamos nos dedos daquela estátua, né? Que Nabucodonosor viu e que Daniel interpretou. Então, se nós estamos nos dedos, eu sempre costumo, quando eu vou pregar sobre aquela estátua, sobre a visão de Daniel, eu falo que nós estamos nas unhas, né? Então, agora é momento da gente mortificar a carne, como o apóstolo Paulo fala, né? Mortificar a carne e alimentar o espírito. Então, agora é momento da gente fazer com que a carne morra. Eu achei lindo que a irmã pregou hoje. Meu microfone assim, custou para poder funcionar. Eu fiquei ouvindo a mensagem assim, só picada, mas o que eu ouvi deu para me alimentar muito bem. Que Deus seja louvado e glorificado na vida da irmã. E é isso mesmo, agora é o momento da gente mortificar a carne mesmo e alimentar o espírito para a gente possa vencer. Irmãs, eu quero pedir a vocês que orem por mim, por um projeto que eu estou lançando a partir de domingo agora. É o Grupo Cactus, é um grupo de terapia coletiva que a gente vai iniciar na igreja aqui da minha cidade, para que repreenda a fúria do inimigo, está furioso, está fazendo de tudo para que esse projeto não saia, porque é um projeto que vai beneficiar muitas mulheres, é um projeto só para mulheres, porque é um projeto que vai melhorar a saúde emocional, é um projeto de terapia com psicólogos. Então, que o inimigo seja quebrantado, seja derrotado. Me ajude em oração, eu estou em oração e em jejum, que vocês me ajudem também em oração, para que o inimigo saia envergonhado nesses últimos dias que faltam, né, de hoje até domingo, e seja quebrantada a fúria do inimigo, irmãs. Me ajude em oração aí, tá bom? Deus possa abençoar vocês, abençoar o dia de vocês todas aí, tá bom? Tá bom, obrigada, Consola, amém. Deus te abençoe, querida. E a Marione, você tinha aberto o microfone, você fala, depois a Ana Carla fala. Sim. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, querida. Tudo que eu tenho escutado, tudo que eu tenho aprendido nesta sala, eu passo o dia pensando sobre. E as minhas atitudes, às vezes, eu fico querendo ver se está de acordo com o que eu tenho aprendido. Não foi diferente hoje, né? Nós temos escutado, acho que há muito tempo, desde que nós nos tornamos cristãs, falar do amor de Deus, de como Deus é para nós. E a irmã falou muito bem, a irmã Irani, quando ela citou 1 João 4,16. E aí, eu fico me questionando, né? Que amor é esse? E o que eu tenho feito para representar esse Deus através das minhas atitudes? Né? Algumas irmãs falaram aqui, inclusive a Irani, e acho que foi uma irmã que falou antes da Irani, justamente sobre isso. E hoje, né, mais uma vez, Deus, né, veio me relembrar, né, como, Marione, como você tem me representado com esse amor, com as suas palavras. Eu achei tão interessante quando a Irani falou no início, ela disse assim, eu pedi a Deus que eu pudesse falar, de certa forma, o que ela disse era assim, de uma forma harmoniosa, porque para falar realmente de amor, a gente fala com as nossas atitudes, e muitas vezes, até dentro da nossa própria casa com nossos filhos, que a gente diz que ama tanto, a gente expressa assim, com autoridade ou com autoritarismo, na verdade é com autoritarismo, que muitas vezes a gente não vê o amor nas palavras grosseiras, que muitas vezes saem da nossa boca. Isso tem me incomodado muito, de estar sempre atenta, e quando eu percebo que não estou de acordo com o que eu tenho aprendido, eu volto ao arrependimento, eu volto, não, Senhor, não estou fazendo do jeito que eu estou aprendendo, por favor, me ajuda, me mostra mais uma vez que eu estou errada, eu preciso viver o que eu tenho
eu tenho escutado, que eu tenho estudado nos momentos a sós e no momento na sala da consagração. Tem uma música muito conhecida nossa, que é Brilhar por Ti, quando o Senhor nos diz, quando a música nos diz, né, faça com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Então são as minhas atitudes que vão expressar, né, este amor que Deus tem para conosco. Eu assim vejo Deus agindo de uma forma assim tão poderosa, mas tão poderosa nesses momentos, que a cada manhã eu fico antes na expectativa. Senhor, antes de começar, eu falei com a Irani rapidinho, e eu pedia nas minhas orações, Senhor, por favor, mais uma vez eu quero ouvir a tua voz. Usa a tua serva para que o que ela vai dizer seja mais uma ação que eu preciso mudar na minha vida. E eu sei que Deus tem feito isso, não só comigo, mas com todas nós. Então, esse amor que nos constrange, esse amor que não tem medido, né, distanciamento para que a mão possa nos alcançar. Que esse seja o amor que nós venhamos a viver de verdade, para que as nossas atitudes possam falar, possam expressar esse amor. Esse é o meu desejo, e eu creio que é o desejo de cada uma de nós que estamos aqui buscando incessantemente o Senhor para que possamos crescer em conhecimento e graça. A todos um bom dia, que Deus permaneça conosco até a breve volta de Jesus, que é nosso grande anseio. Amém, amém. Obrigada, Marione. Ana Carla. Oi, Dina. Oi, querida. É interessante que às vezes a gente pensa em falar alguma coisa e aí, à medida que vão falando, vai surgindo novas direções na nossa mente, né? E a Milene falou aqui a respeito de alimentar. Oi? A Milene falou aqui a respeito de alimentarmos a natureza espiritual mais do que a natureza carnal, e depois a Irene fez algumas considerações muito importantes. Eu queria aproveitar também para pegar um pouquinho desse gancho, porque muitas vezes nós caímos... Ana Carla, fala mais um pouquinho pertinho do teu microfone, que está um pouquinho longe. Vê se está dando para ouvir agora. Sim. Está melhor? Sim. Então, nós caímos normalmente nas coisas que são elementares, né? Aquilo que parece ser mais simples. A nossa irmã trouxe uma mensagem hoje muito séria, muito importante para nós, que mostra o elevado padrão de Deus para os seus filhos, o elevado padrão de Deus para nós. E esse padrão do Senhor, ele não muda, ele não vai diminuir o padrão para que nós possamos alcançá-lo. E ao mesmo tempo que ela apresentou, pelo poder de Deus, esse elevado padrão, essa elevada norma, Deus também nos mostra aonde normalmente nós falhamos, aonde normalmente nós acabamos retornando e entrando num ciclo, né? Ontem a Iaponira falou a respeito da justificação no santuário. E a Irani relembrou isso hoje. E ontem ela colocou uma figura para nós, e nessa figura, eu não sei se a Lígia tem condição de colocar aí, mas se não tiver em um outro momento, a gente vê isso, mas ela, nessa figura, mostra ali a mensagem de Deus, né? Tem uma setinha mostrando a mensagem de Deus. Quando nós recebemos a mensagem, o Espírito Santo fala às nossas mentes e ele nos convence, né, do pecado, da justiça, do juízo, ele que nos mostra a condição que nós estamos através da palavra, através da lei de Deus, e é para isso que existe a lei, porque a lei ela vai mostrar a nossa real condição. Então vem a mensagem, nós reconhecemos, uma vez que eu reconheço, eu confesso diante de Deus a minha condição,
E peço a Deus que me dê o arrependimento. Aonde normalmente nós voltamos para o princípio? Nós voltamos para o princípio naquilo que a irmã trouxe para nós a respeito de Adão e Eva. A atitude deles é de não reconhecer a condição. A atitude deles é de justificar. E normalmente, quando nós conhecemos a palavra do Senhor e vamos caminhando com Deus, a nossa tendência é justificar, mas justificar as pequenas coisas. São aquelas coisas que parecem que não são tão importantes. E louvado seja Deus, porque ontem eu vivi uma situação assim. Eu estava conversando com meu irmãozinho caçula ontem, e quando ele me fez uma pergunta, eu me peguei começando a justificar. Mas quando eu comecei a justificar, na mesma hora o Espírito Santo me incomodou e me mostrou que eu estava justificando aquela ação. E aí eu parei de falar e voltei atrás e falei para o meu irmão assim, não, irmão, olha só, isso está acontecendo porque eu ainda não fiz, apesar de eu ter reconhecido, de eu saber a respeito disso, de eu saber que preciso de uma nova atitude, eu ainda não fiz uma entrega genuína a Deus da minha vontade nesse sentido. E é por isso que eu estou retrocedendo nesse mesmo aspecto. E quando chega essa manhã, Deus mais uma vez confirma. Ele confirma a sua palavra. E aí eu queria ler com vocês o texto, a Irani leu lá em João, né? Falando, se confessarmos os nossos pecados. E lá em Provérbios, no capítulo 28, no verso 13, diz assim, que aquele que encobre as suas transgressões, ele jamais prosperará. Nós jamais vamos sair de onde estamos, nós jamais vamos avançar, nós jamais poderemos alcançar essa norma que Deus nos pede, que Deus nos apresenta e que Deus nos exige. E Ele exige porque nele nós temos poder para alcançar isso. Né? Qual foi a acusação de Satanás? Não é possível obedecer. Mas se Deus nos exige, Ele mesmo supre tudo o que nós necessitamos para alcançar essa norma. E aí lá em Provérbios fala, aquele que encobre suas transgressões, ele jamais prosperará, não vai avançar. Não vamos crescer. Vamos sempre voltar para o início do pátio, na mesma condição e falar, Senhor, eu estou aqui. Aconteceu a mesma coisa. Caí no mesmo aspecto, Senhor. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. O ato de confessar é o nosso, mas o poder para deixar, ele não vem de nós. Ele vem do nosso Deus. Mas a gente está tão acostumado com esse padrão de Adão e Eva que constantemente a gente está justificando as coisinhas pequenas. E essa semana mesmo, alguém falou a respeito das raposinhas. O perigo está nas raposinhas. Não é à toa que Deus fala que os sacrifícios que agradam a Ele é o espírito quebrantado, é o coração quebrantado, contrito, e esse Deus não despreza. Quando Davi fala lá, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava. Por quê? Porque não cresce, porque não avança. Né? E Deus vem nos chamar a atenção, não para as grandes coisas, para os grandes pecados, porque possivelmente esses não são mais os desafios que nós temos que vencer. Os desafios para nós, eles estão exatamente nas pequenas coisinhas.
E quando nós começamos a reconhecer diante de Deus essas pequenas coisinhas, quando nós passamos a não encobrir, a não tentar justificar e assumimos, né? Temos aqui a autorresponsabilidade, quando a gente confessa realmente essas transgressões, o Senhor perdoa e Ele nos sara. Ele nos sara e nos faz avançar. Lá no livro Caminho a Cristo, Ellen White fala exatamente a respeito das pequenas concessões e do perigo que existe nelas. E é por isso que agora a gente está vivendo um tempo, na verdade, nós nunca deveríamos fazer essas pequenas concessões, mas a gente entra na onda do relativismo, de que não é bem assim, pode ser só um pouquinho, só um pedacinho, né? Só uma coisinha, eu vou assistir só um pedacinho disso. E são nessas pequeninas coisas que Satanás vai minando a nossa vida. Aí lá no capítulo 5 do Caminho a Cristo, diz assim, o que Deus pede é que sejam evitadas as concessões. Concessões que podem trazer sofrimento, decepções e podem fechar a porta da felicidade do céu. Através dessa manhã, Deus, mais uma vez, mostrou para mim, eu creio que mostrou para cada um de nós, como sair desse ciclo de que nós pecamos, a mensagem de Deus nos alcança, nós reconhecemos, confessamos e acabamos voltando para o mesmo ponto de partida. O Senhor deseja que nós avancemos para essa alta norma. E pelo poder e pela graça de Cristo isso é possível, mas nós precisamos, eu preciso, parar de fazer pequenas concessões. O testemunho da Dani foi muito forte na minha vida. Foi uma advertência muito séria de Deus para mim. Porque anos atrás, se não me engano, se não foi final de 2017, foi 2018, eu havia assistido uma série de palestras que estavam no Terceiro Anjo, do Scott, eu não sei se a pronúncia é Meyer, Scott Meyer, e ele fala exatamente, ele era um cineasta e ele explica exatamente o poder, o perigo que existe nos desenhos, nos livros, nas fábulas, né, nos brinquedos. Ele fala a respeito disso de maneira muito séria. E na ocasião, haviam muitos preguinhos dentro da nossa casa e nós oramos a Deus e chegamos à conclusão que deveríamos lançar fora todos esses preguinhos. Nós fizemos isso, pelo poder e pela misericórdia de Deus. Mas com o passar do tempo, a gente parece que começa a relaxar, a gente começa a alimentar um pouquinho a natureza carnal. E aí a gente entra naquilo, nossa, mas será que realmente é tão sério assim, é tão perigoso assim? Hoje existem novos preguinhos dentro do meu lar. Mas hoje nós estamos vivendo uma situação que eu e meu esposo não estamos em pleno acordo de lançar fora todos esses preguinhos. Mas eu sei, Deus me mostrou a minha responsabilidade de ter feito pequenas concessões. E agora, as pequenas concessões se tornaram uma bola de neve muito grande. E eu preciso clamar e clamar e clamar para que o mesmo Espírito que moveu o coração do meu esposo anos atrás, mova novamente. Para que esses novos preguinhos que foram colocados aqui dentro sejam lançados fora. Pelo poder, pela misericórdia, pela graça de Deus.
pela ação do Espírito Santo, porque eu não tenho poder nenhum para convencer o meu esposo de nada. Eu não tenho poder nenhum para convencer o meu filho de nada. Mas eu creio no poder desse Deus que constantemente está nos buscando, que não desiste de nós, como foi a oração da Irani. Senhor, não desista de nós. Louvado seja Deus, porque Ele não desiste de nós. E mais uma vez, Ele tem vindo resgatar a mim, resgatar a minha família, resgatar cada um de vocês. Cada um de vocês. Então, meus queridos, a minha consideração é para que nós não façamos concessões em nome de Jesus. Para que a gente não abra espaço para as pequeninas raposinhas. Porque depois que elas entram, o estrago é muito grande. Que Deus nos dê firmeza, firmeza em amor, para agirmos de acordo com a vontade dEle e alcancemos essa alta norma que é colocada diante de nós, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Essa era a minha consideração. Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Ana Carla, uma belíssima reflexão. E que Deus te abençoe, minha irmã. E te ajude, o Espírito Santo enche o seu coração para que você tenha força. Né? E que Deus seja com você. Amém. A Graça, Dina, leva a mão. Graça. ô Dina, é porque eu preciso sair, minha bateria está acabando aqui. Eu estou Sim, com apenas querida. 7%, ela vai cair. Mas eu queria lembrar as irmãs, né, do nosso jejum amanhã, né, o jejum do pastoreio, que nós não nos esqueçamos de continuar na nossa busca, na nossa consagração, a nossa vitória, né, rumo à nossa vitória, que nós possamos entrar nesse jejum amanhã, nos lembrando disso, né, de que o Senhor, Ele é a nossa força para que nós possamos representar o nome dEle, e que a gente não se esqueça de tomar o chazinho, beber bastante água, para que possa estar ajudando aí na limpeza do nosso organismo. Tá bom, meninas? E coloca Tá lá o certo, lembrete, Grace. tá, Dina? Coloca o lembrete no grupo. Tá Viu? certo, querida. Pode deixar. Amanhã Beijo, estaremos então. Fiquem aí com Deus, perseverando. viu, menina? Você Amém. também. Fique com Deus, querida. Obrigada. Amém. Amém. Meninas, então agora vamos orar, né? E fecharmos aqui o nosso momento de hoje. E eu gostaria de convidar a Marione para orar conosco. Você pode, Marione? Eu gostaria de pedir, nesse momento de oração, que nós lembremos da Martinha, né? Que possamos pedir a Deus que esteja com ela, né? E ela tem cuidado sempre com tanto amor, com tanto carinho de nós, né? Então vamos orar por ela e também pela Renata, né? Que tanta falta faz aqui conosco. A gente sente muita saudade, mas brevemente ela vai estar por aqui, em nome de Jesus. Então vamos orar também por ela. E Marione, ora conosco, ora por nós nesse momento, fechando aqui esse momento. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, porque mais uma manhã o Senhor nos despertou com fôlego de vida. O Senhor, de certa forma, soprou novamente nas nossas narinas para que essa vida ela possa ser transformada pelo Teu poder. E assim o Senhor, mais uma vez, nos ofereceu o pão eterno, através da Tua serva, para que venhamos a reconhecer a Tua grandeza, Senhor, o Teu amor, a Tua bondade, não somente agradecer, mas
como representantes tuas aqui na terra, como representantes, né, da tua palavra viva, que tem preenchido o vazio do nosso coração, nós possamos vivê-la, para que, ao sairmos dessa sala, ou de qualquer outra atividade, nós possamos estar cheios do Espírito Santo, e as pessoas elas possam se aproximar de nós, sentir, Senhor, a tua presença, com o nosso falar, com as nossas atitudes, com os nossos gestos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus de amor, um Deus que tem nos alertado, assim como desde o princípio. O Espírito Santo despertou cada um de nós para ouvirmos a tua voz. E os relatos aqui, Senhor, feitos, retratam isso, purificados. Nós precisamos ser transformados, mas sabemos que é pelo poder do teu Santo Espírito, é pela tua misericórdia que tem alcançado todos nós a cada manhã. E aqui, como foi citado, Senhor, tem pessoas especiais em todo o ministério. Mas aqui nós pedimos hoje por Renatinha, né, que o Senhor continue trabalhando na vida da tua serva, que o Espírito Santo continue visitando, e que esse ministério, Senhor, que ela abraça, né, fazendo a diferença, como ela tem feito na vida de todos nós, na vida daquelas pessoas que se aproximam dela. Cuida também, Senhor, da Martinha, essa tão querida mulher também, que tem feito a diferença entre nós, essa que não mede esforços para levar a tua palavra através das suas atitudes, na ligação, nas orações. Como é bom, Senhor, perceber que o Senhor tem trabalhado na vida dessa tua serva. Também pela Zoraide, Senhor, a tua filha, que nós estamos em oração por ela, pela família dela, que o Senhor continue trabalhando para que a vida dessas guerreiras seja transformada, seus filhos, seus familiares, e todas as pessoas que ela convive, possa crescer, Senhor, junto com ela, em conhecimento e graça. Abençoa, bom Pai, todo o ministério Pentecoste através de nós. Abençoa cada membro, abençoa cada pessoa que está nos grupos, em todos os grupos, para que possamos continuar nos firmando, Senhor, na tua palavra, caminhando, né, rumo aos céus. Abençoa também a Cesiane, essa guerreira que o Senhor escolheu desde o início para conduzir esse povo, assim como o Senhor escolheu Moisés. Que ela, ungida pelo poder do teu Santo Espírito, continue sendo essa mulher que faz a diferença também na vida de tantos, e que tem levado a tua palavra de uma forma tão grandiosa, que tem entrado como flecha nos nossos corações. Assim como cada pessoa que o Senhor escolheu para estar aqui nessa sala de consagração, falando da tua palavra e abrindo, alertando os nossos olhos, né, fazendo que venhamos enxergar que precisamos ser transformados, mas verdadeiramente, pois o dia está muito próximo. E cada vez mais nós sentimos que há algo em nós que precisa urgentemente ser transformado. Por favor, Senhor, continua nos purificando, continua nos transformando. Nos dê a tua palavra cada manhã como pão vivo, para que durante o dia possamos, cheio da tua presença, possamos fazer a diferença onde estivermos. Obrigada por tudo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito obrigada, Mariane. Minhas queridas, amadas, preciosas, muito bom dia. Que Deus abençoe a todas e que seja um dia de comunhão, seja um dia de bênção, um dia de vitória, em nome de Jesus. Um beijo a todas e eu amo vocês muito, muito, muito mesmo. Sendo assim, eu vou encerrar a sala. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, querida.